Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um BH Podcast, o podcast de Belo Horizonte. E hoje, como sempre, nós trouxemos mais um conteúdo que eu tenho certeza que vai te ajudar. Mas hoje nós vamos falar sobre benefícios. Nosso convidado, na verdade, vai falar sobre os benefícios para você que quer adquirir ou vender um imóvel. Eu tenho certeza, se você já chegou naquela fase de adquirir um imóvel ou de vender o seu imóvel, deve ter surgido muitas dúvidas. E hoje, o Glaucio, da Ideal Consultoria Imobiliária, ele vai tirar várias dúvidas de você e de pessoas próximas. Seja bem-vindo, Glaucio. Oi, Leandro. Muito prazer estar aqui com vocês, né? É o nosso primeiro podcast. É uma experiência nova para a gente e com o objetivo de repassar, né, as novidades de mercado em relação ao Ideal. É uma empresa de 23 anos de mercado, nós já atendemos 12 mil clientes, né? Somos especializados em crédito imobiliário e representamos os principais bancos, a Caixa, o Bradesco, o Itaú e o Santander. E viemos aqui para divulgar um novo serviço que nós temos, que a gente acha que assim realmente vai trazer uma economia gigantesca para os clientes que querem fazer as suas operações diretamente, através de compra ou de venda. Às vezes o comprador pode nos procurar, às vezes o vendedor, e que hoje o caminho que eles procuram normalmente são as imobiliárias, né? Legal. E o que a gente quer falar desse produto, né? O nome dele é Troque 6 por 1, né? E é um produto que tem um valor agregado muito grande, né? Como é feita essa operação? Os clientes, às vezes, ele tem um imóvel para vender e ele achou um comprador, mas ele não tem a segurança jurídica, ele não sabe fazer o contrato de promessa de compra e venda, ele não sabe fazer a diligência imobiliária para saber se tem algum problema no imóvel, se tem algum problema com quem está vendendo, ele não sabe os termos, os prazos corretos de contratos de promessa de compra e venda, ele tem a insegurança se o cliente vai ser aprovado, o crédito imobiliário para pagá-lo, no caso o vendedor, né? E isso tudo nós estamos trazendo para o cliente, que é exatamente o sentido do troque 6 por 1. O cliente tem o imóvel à venda, a pessoa quer comprar, ela nos procura e a gente vai resolver toda a parte burocrática para o cliente até entregar esse registro em nome do comprador e, se houver financiamento, os recursos liberados em nome do vendedor. Excelente. É uma coisa que realmente a gente pensou muito em lançar, já tem 2 anos e meio que a gente tem pensado nisso e pensando exatamente nas dores dos clientes, sabe? Com 12 mil clientes atendidos, você imagina, é o tanto de coisa que a gente já conversou com esses clientes, que a gente tem muito carinho por eles, pelas operações e tudo mais. Eu imagino, Glaucio, assim, 23 anos de experiência. Eu imagino a jornada que vocês já colaboraram com diversas famílias, diversos clientes, Uhum. que no final das contas também, né, são famílias, É são sonhos verdade, é envolvidos. verdade. E nesse caso, quais são as principais dores que essas pessoas passam durante esse processo de adquirir um imóvel ou vender o seu imóvel? É ótima pergunta, Leandro. Ótima pergunta. Como é que funciona hoje, né? As imobiliárias têm uma recomendação pelo Cresce de cobrar 6% dos clientes. E essas dores, né? Os clientes, assim, a gente vê que é pesado para o cliente, né? Pagar esses 6% para a imobiliária, né? As principais construtoras, para você ter uma ideia, as construtoras maiores, elas criaram algumas coisas bem interessantes, as chamadas houses, que são um grupo de vendas específico das construtoras, porque eles não estavam conseguindo absorver todo esse custo de 6%. Então, se você pegar grandes construtoras, todos já têm equipe própria de venda. Então, é uma coisa que o mercado absorveu muito bem, eles têm um time próprio, e os clientes que compram imóveis avulsos continuam sofrendo com isso,
né? Afinal de contas, você imagina, o 6% é pago também pelo comprador, porque o vendedor já embute esse valor no preço do imóvel, Sim. né? Já está embutido. Então, quando você compra imóvel, você vai pagar os 6% da corretagem mais 5% das despesas de transferência. Então, você imagina, 11% desse valor, É um custo muito elevado, 11% 11%. você vai pagar isso só de despesas. Você não está Não adquirindo faz parte nada, do valor do faz imóvel, parte né? do valor do imóvel, entendeu? E quem paga é o comprador, porque o vendedor, obviamente, já embutiu isso no preço, E, né? E o que acontece com isso? Os clientes sempre reclamando disso e reclamando, mas os clientes não sabem como vender o próprio imóvel, né? Eles têm insegurança de como que serão as visitas no imóvel, quem vai entrar na casa deles, né? Tudo isso são dúvidas que os clientes têm e esse produto a gente tem a solução para isso. que legal, viu, Glaucio? Eu vejo que, na maioria das vezes, as pessoas não sabem que existe essa solução. Uhum, Na maioria das vezes, os clientes, eles acham que só existe a opção de contratar uma imobiliária, uhum, pagar os 6% uhum, e seguir com esse processo padrão. Vocês uhum. estão trazendo uma solução para mudar esse mercado, para gerar valor Exatamente. e também essa solução acaba não prejudicando o corretor, pelo que a Não, gente conversou, é né? porque o que acontece é o seguinte, existe esse mito aí dos 6% que é do corretor, né? E isso é um mito, porque o corretor, ele trabalha na imobiliária, né? Que é quem faz a maior parte das vendas, né? São as imobiliárias. Ele recebe 20% desse valor dos 6%. Então, o corretor, ele recebe 1,2 quando ele trabalha na imobiliária. O restante é do captador, que é 1%, e 0,5% do gerente de vendas, e o restante é da imobiliária. Né? Então, o que acontece? O corretor, que é um dos que mais trabalham na operação, realmente conhece os imóveis, foi lá É o visitar, que ele movimenta. captou, é o que movimenta, é É, o que produz, ele recebe 1,2. olha Entendeu? só. Então, quer dizer, isso inclusive está sendo um dos desafios do produto, né? Porque os corretores ficam assim, não, mas está desmerecendo os corretores de imóveis, né? E muito pelo contrário, eu tenho o maior respeito pelos corretores, maior consideração por todos eles. Eu vejo o tanto que eles trabalham, o custo deles, eles têm custo de gasolina, de carro, de A vestuário, própria a energia, própria né? energia, né? O conhecimento, né, a disposição física de mostrar os imóveis. Os corretores não, os corretores são sensacionais, são importantíssimos, né? O que a gente questiona são os outros custos, né, dessa operação de que custa 6% para o cliente. Sim. Os corretores, de forma nenhuma. Inclusive, pode vir a beneficiar esse serviço os próprios corretores, porque os corretores que não têm esse conhecimento de documentação, de aprovação de crédito, de elaboração de contrato de promessa de compra e venda, de desligamento, que a gente chama até fazer o registro, eles podem usar esse serviço. Então, eles podem Olha só. combinar com o vendedor e com o comprador de apresentar os imóveis, combinar o preço que vai ser pago por esse serviço e o restante a gente pode fazer a operação toda até no final. Que legal. Ou seja, no início aqui da conversa eu já entendi que é bom para quem compra, é bom Exatamente. para quem vende e é Uhum. bom para quem intermedia, para o Para próprio quem corretor. intermedia, eu vou ser bem franco, como eu sempre sou lendo nas minhas negociações. Eu achava realmente que isso iria mudar. Né? E eu vi esse movimento das houses, primeiras construtoras, falando: não, nós não vamos pagar isso mais não. Tá? E olha que as construtoras pagavam 4, elas não pagavam 6, não, porque imóveis novos você tem uma tabela diferenciada. Sim. E aí as construtoras criaram as houses. E aí o que, que eu vi nisso, nesse período? Eu achei que algumas empresas grandes que tinham tecnologia para isso, capital para isso, viriam mudar essa operação. Eles iam arrumar uma outra forma de fazer isso e beneficiar o consumidor, né? Que tem esse gasto de 6%. E a coisa foi exatamente o contrário que eu imaginava que iria acontecer. Quando essas empresas de tecnologia chegaram e viram o montante de dinheiro que é movimentado nessas operações de compra e venda de imóveis, o que, que eles fizeram? Compraram as maiores imobiliárias do país. E falaram: não, agora nós é que vamos ganhar, nós não vamos mudar nada disso. Ou Nós seja, não queremos mudar. continuou o Continua do mesmo mesmo processo. jeito
E assim, uma coisa que meio que me aborreceu, porque eu falo, gente, isso é insustentável. Eu não vejo nenhum cliente pagando isso satisfeito, né? E eu tenho uma coisa, né? Se eu pago, eu quero estar satisfeito. Eu não quero pagar uma coisa que eu fico insatisfeito, né? Totalmente. E você pensa bem, as coisas têm mudado, né, Leandro? Você vê a forma de consumir comida mudou, né? Sim, A gente tem um iFood, a forma de transporte mudou. mudou, a gente tem o Uber, Sim, e as coisas estão mudando cada dia mais, numa velocidade maior. Por que não mudar a forma de comprar imóveis, sim. E tá né? muito mais prático, né? Mais justo também, porque Exatamente. essa mobilidade urbana Uhum. trouxe uma oportunidade para várias pessoas, um preço mais acessível do que a outra opção que existia antes. É verdade, Né? não O tenha iFood dúvida. também, Não, fora oportunidade de emprego. de Então, o emprego, que vocês estão exatamente. trazendo está muito ligado a isso, a oportunidade, a redução de De custos. custos, né? Porque você imagina, né? 6% hoje em dia, um imóvel aí de 150 metros, facilmente está R$ 1,5 milhão. Você imagina 6% disso. Olha 90 só, mil reais. 90 mil É reais muito só dinheiro, é de muito taxa dinheiro, só e para nem sempre imobiliária. só para Ainda mais os imobiliária. 5 para transferência, né? Vamos pôr aqui 5% de 1,5 milhão, 75 mil. Então você imagina o valor que você vai gastar nisso. Vamos pensar aqui, trazer um pouco para a realidade, né? O que que a pessoa faria É. com esse valor que ela deixaria de gastar? Olha, ela pode fazer, ela pode mobiliar, ela pode reformar, ela pode pagar parte do imóvel, ela pode fazer uma viagem internacional, ela pode comprar um carro novo, ela pode investir numa poupança para o filho a longo Olha prazo. só. Ela tem N coisas que ela pode fazer Ou com seja, isso, sabe? adquirindo a É. solução da Ideal Da Consultoria ideal do Imobiliária. Troc 6 por um, ela resolve todos esses problemas e tem um monte de benefício. Né? E a gente vê a luta das pessoas para adquirir imóvel. Né? O Sim, país tem um déficit habitacional grande ainda. Né? A classe média sofreu muito, a classe baixa, todos sofremos muito nos últimos anos. Né? E está totalmente. todo mundo valorizando assim, cada real. E tem Totalmente. que valorizar mesmo, porque a gente sabe da luta para ganhá-lo, né? Então, assim, como quem podia mesmo fazer isso em escala não quis fazer, porque por questões de interesses econômicos, a gente pensou nesse novo produto. E falava, vamos lançar, a gente tem know-how, a gente já faz isso, os clientes já nos procuram há anos, e a gente já faz essa operação toda de contrato, de diligência, de desligamento, de financiamento, de escritura. A gente já faz isso, só que a gente não faz isso com escala. Então a gente criou uma esteira própria para isso, com advogados, assessores que podem fazer o contrato, a gente tira as certidões todas, faz a conferência para a pessoa fazer uma compra segura, tá? Muito bom. Segura. E eu não tenho o menor problema com isso, eu não atuo como imobiliária. Se tiver algum problema naquele imóvel, ou com o nome de quem está vendendo isso, a gente vai sinalizar, falou, olha, não dá por causa disso, 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 procura outro imóvel, Que legal. sabe? Procura outro imóvel, é a Isso que eu melhor ia, coisa. isso que eu ia te perguntar, além de todo esse benefício de redução de custo, vocês fazem todo esse acompanhamento. Tudo e centralizado, sabe, Leandro? Porque você pode fazer esse serviço, tipo assim, eu contrato um advogado para fazer o contrato. Especialista na área de imóveis, na Porque imobiliária. advogado é É. igual médico, né? É, Você não tem adianta várias, não contratar adianta um só que contratar um que não sai é mais caro. especialista em direito imobiliário, Sai mais né? caro, Se né? ele pôr um prazo errado lá no contrato, o que vai acontecer? Quem está comprando vai ficar sujeito a uma multa. E geralmente as multas são muito grandes, é 20% do valor do imóvel. Então, por causa de uma coisa errada que o advogado às vezes não é especialista, não. E às vezes ele é especialista em direito, mas ele não tem a prática do métier do financiamento Sim, imobiliário, de escritura, não, uma coisa até mais simples, mas principalmente quando há financiamento envolvido, ele não sabe como é que funciona aquilo, ele não sabe que aquilo tem que estar averbado na matrícula, para o banco da sequência, e que isso demora um prazo, então ele não sabe se ele vai pôr aquilo no contrato. Então, assim, tem aquela coisa que a gente sempre fala, né? É melhor quem domina a operação inteira. sim. Então, você vai fazer uma compra, é melhor você estar centralizado num lugar só, que vai te dar todo o suporte, do que você ficar, eu faço metade aqui, 25% aqui, 25% ali. Né? Não é Totalmente. isso que a gente quer vender para o cliente, a gente quer vender facilidade. É isso Facilidade. que é isso que importa para a gente mesmo, sabe?
Que legal. E estamos animados, muito animados. Ou seja, a pessoa contratando um produto que é o Troque 6x1, ela resolve tudo isso. ela resolve toda essa esteira jurídica, apoio de financiamento, ou seja, resumindo, é tudo aquilo que dá dor de cabeça. É tudo aquilo que dá dor de cabeça e custo, né? Então, assim, e custo. E não é um custo baixo, né? Então, assim, pessoal, eu acho que a gente tem que rever mesmo as formas da gente consumir as coisas hoje. Porque a vida sempre tem as dificuldades, né? E a gente tem família, tem filhos sendo criados, e preocupações com o bem-estar deles, né? Futuro e tudo mais. E é importantíssimo essa visão que a gente tem, né? E tentar enxergar a coisa sobre uma ótica diferente, né? De como fazer isso e fazer de uma forma segura. E a Ideal está aí para isso. Podem contar com a gente, entendeu? E Glaucio, a gente comentou aqui sobre o corretor, né? Que às vezes eles não entendem como essa solução pode colaborar para eles também no dia a dia deles. Deixa um recado aqui para um corretor que está assistindo esse podcast. Deixo, e sim. Manda a mensagem, né? Do que é o Troque 6x1. Meus caros corretores, a gente trabalha juntos há 23 anos e eu sempre admirei cada um de vocês e tenho o maior respeito pelo trabalho de vocês, o maior respeito mesmo. Eu sei das batalhas diárias, das lutas, né? E às vezes você está com um cliente lá meses, de repente escolheu outro e você viu aquele trabalho todo ir por água abaixo. Eu entendo isso, mas eu acho que é importante mesmo ver o lado do consumidor, né, em relação a custo, e sem querer prejudicar vocês, principalmente os corretores de imobiliário. Os corretores autônomos, eles podem negociar diretamente com o vendedor, uma coisa que fique bom para eles, né? Como eu disse, não existe uma tabela fixa de 6%, é uma sugestão do Crécio 6%. É uma sugestão, a imobiliária acata se quiser. Tanto é que existem negociações, quanto maior o valor do imóvel, mais ajustes são feitos nisso. E, corretor, não se sinta intimidado, ligue como sempre ligaram, se precisar de apoio, a gente está aqui, tá? E fiquem tranquilos, não há demérito nenhum nesse serviço em relação ao serviço de vocês. O serviço de vocês é muito bem-vindo para a sociedade, é muito útil, tem muito valor e nunca iríamos fazer isso, desmerecer o serviço de vocês, ok? Podem contar com a gente. Muito legal, Glaucio. A gente falou aqui do corretor, mas também tem aquela pessoa, assim, às vezes que quer vender um imóvel, e às vezes um imóvel de alto padrão, de luxo, e na hora da venda, eu acredito que passa pela cabeça desse cliente de vocês, né, do vendedor, que ele não quer qualquer pessoa acessando a casa dele, o imóvel dele, a casa, o apartamento. Existe, sim. Vocês recebem muita demanda assim? Como é que funciona isso? As pessoas, o mineiro é um pouco diferente, né? Ele bate um papo e gera confiança, né? Eu acho que deve ser diferente de grandes capitais aí, São Paulo, Rio. Mas o que acontece? Todo mundo quer ter essa segurança, principalmente em imóveis de maior valor agregado, onde as pessoas têm bens mais caros e tudo isso, né? Então, assim, a gente tem a solução. Qual que é a solução? O cliente conversou com a pessoa, se não foi uma indicação, uma das coisas que vendem muito, com placa na janela, grupos de condomínio, amigos, né? Se for através de gente conhecida, ela vai ter uma segurança. Se for uma placa na janela que é uma pessoa diferente, a gente tem um serviço pesquisa ideal. O que é isso? A pessoa vai combinar a visita, né, vai pegar os dados de identidade, CPF, nome da pessoa, e a gente vai fazer a consulta pública das certidões. Antecedentes criminais, Justiça Comum, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, SPC, Serasa, para a pessoa poder receber aquela pessoa com a segurança de que nada vai atrapalhar aquela operação. Né? Mas eu acho isso, assim, no decorrer da conversa dela com o cliente, ela vai ficar mais segura. Mas se por um acaso ela não ficar, a gente tem esse serviço para verificar tudo isso e dar tranquilidade para ela. Muito bom, ou seja, é mais uma solução que é consulta ideal. Exatamente, a pesquisa ideal. Pesquisa ideal. Pesquisa ideal. Ou seja, a pessoa que está pretendendo vender esse imóvel, se ela entrar em contato com vocês,
E quiser saber mais, ela pode conversar com alguém, ter mais informações Pode, sobre essa pode solução. ligar no nosso número fixo, podem falar diretamente comigo. O meu número aí, ele é público, é o Compartilhe com a gente então, pode ficar à 31 vontade. 99989 3747. A gente opera muito com WhatsApp. Quer chamar, quer tirar dúvidas, fiquem à vontade. A gente quer mesmo criar uma coisa nova que seja boa para todo mundo. Tá. Para a gente, para quem vende, para quem compra, para o corretor, para o mercado, para todas as partes envolvidas. Excelente. Aproveitando que a gente está falando de contatos, Instagram. Qual que é o Instagram de vocês e site, outros meios de Claro, contato se existir? claro. O site da gente é o www.idealconsultoriabh.com.br e o Instagram é @idealconsultoriabh, tá? Então, assim, sempre a gente posta algumas coisas legais no Instagram. Para lá, por exemplo, essa questão de venda, eu coloquei lá onde que a pessoa manda fazer o adesivo para colocar na janela, as medidas, o custo, prazo de entrega. É uma coisa que dá muito resultado nas vendas. Eu brinco, né? Parece que é um cacuete de corretor, né? Quando você está procurando um imóvel na região, você fica olhando para cima, né? Procurando Exatamente. adesivo e tal. Será que tem algum vendendo aqui e tal? Então, tipo assim, usem, gente, isso que vocês têm, que é o patrimônio de vocês, para vocês economizarem Sim. milhares de reais aí, né? Então, eu acho que isso vai vir para ficar e a gente tem a expertise para atender cada um de vocês. Muito bom, Glaucio. Tô vendo você comentando sobre os detalhes, né? Falando Uhum, sobre todo esse processo burocrático que várias pessoas veem isso e até assustam, né? Aquela dor de uhum, cabeça, às vezes, de envolver com imóvel, venda e compra. uhum, Tô vendo que você tem uma experiência vasta e você comentou sobre 23 anos de atuação. uhum. Como que você descobriu esse mercado? Qual que é a sua história? Ô, Leandro, vou te contar. Essa é boa, tá? Essa é boa. Eu comecei com 20 anos, numa construtora, que eu trabalhei por 8 anos, né? E eu tinha um chefe que gostava muito de mim, eu trabalhava, comecei como estagiário, depois virei programador, depois gerente de CPD, depois virei gerente comercial e cresci dentro dessa construtora. E aí um dia eu virei para o dono da consultora e fui falar dos meus sonhos, né? Como é que seriam esses sonhos? Falei, eu quero comprar meu imóvel, quero ter minha casa, quero viajar, quero comprar meu carro, quero conhecer o mundo. E ele me escutou com todo carinho e falou comigo, Glaucio, só tem uma coisa. Eu falei, o quê? Aqui não tem jeito não, porque aqui quem ganha dinheiro sou eu. Abriu o jogo. Abriu o jogo, entendeu? Aquele feedback ótimo, assim, sabe? E eu fiquei, assim, eternamente grato a ele por causa disso, porque poucas vezes eu encontrei pessoas tão sinceras, assim, na minha Sinceras. vida, né? E ele falou, Glaucio, gosto de você, mas aqui não vai dar. E aí eu fiquei, assim, uns 2 anos conversando com amigo, irmão, namorada, pai, mãe, e falando, o que que vocês acham? E todos falavam comigo assim, você tá louco? País numa crise dessa, seu chefe é doido com você, faz tudo pra você, e você vai sair? Onde você tá com sua cabeça? E né, quando todo mundo te reprova, né, você tem assim uma tendência a falar assim, eu devo estar errado, né? Todo mundo Sim. tá certo. Todo E mundo todo mundo fala concorda, uma né? coisa e eu discordo, então eu que devo estar errado, né? Mas é um belo dia eu falei, quer saber? Eu não tenho filho, ainda não sou casado, moro com meus pais, vou sair. E aí uma amiga me chamou para trabalhar com ela, a gente começou a somar na época. Ela já tinha trabalhado comigo na construtora e ela constantemente me chamava para ir trabalhar com ela. Mas aí eu perguntava do que ela estava ganhando, do que ela não estava. E ela falava o que estava ganhando, eu falava, como que eu vou trabalhar com você? Você não está ganhando nada, metade de nada é nada. Como é que nós vamos trabalhar junto? E aí fiquei nessa, né? Mas aí saí da construtora, pedi conta e saí. Só tinha um sonho e um Eu, objetivo de só o vida. sonho, não, eu queria fazer alguma coisa, né? É E isso aí aí. eu trabalhando desde novo e tal. E aí eu entrei naquelas recolocações de executivo. Na época eu tinha uma responsabilidade muito grande na consultora, mais de 1.000 imóveis. Sim. E aí eu que gerenciava essa parte toda comercial.
E aí eu resolvi, falei, gente, como é que eu vou fazer, né, agora? Entrei naquelas recolocações de executivo, sem citar nome de empresas, que eu acho que não vem ao caso, Sim. mas gastei todo o meu dinheiro naquilo. E eu com 28 anos de idade, falei assim, gente, eu não vou pedir dinheiro para pai com 28 anos de idade. Eu vou ter que me virar, entendeu? E aí aceitei o convite dessa amiga, falei, melhor eu sair para não ganhar nada e sair de casa do que ficar em casa sem ganhar nada. E aí a gente fechou o primeiro mês, Leandro. O que tinha que pagar e o que sobrou de dinheiro. Sobrou R$ 113 para mim e 113 para ela. Vocês dividiram o Dividimos lucro. tudo, dividimos o lucro. Não pagava nem minha gasolina, cara, para eu ir Eu imagino. para trabalhar. E eu fiquei com tanta raiva de mim, com tanta raiva de mim, não foi de ninguém, não, porque eu trabalhei bastante no mês, mas Sim. não tinha os contatos, não sabia como fazia. E fiquei com tanta raiva, eu me prometi, eu falei, eu nunca mais vou ganhar 113 na vida. E nunca mais realmente ganhei, graças a Deus. Bom, viu? Não, e isso que é legal, porque você tinha uma realidade, você É, viu essa outra realidade completamente diferente, completamente abaixo, diferente, é e abaixo. aí você falou, não, eu não vou chorar não, é uma motivação. Não, eu falei, poxa, eu sou um cara tão batalhador, tão persistente, resiliente, Sim. e eu não vou me deixar vencer. E nessa aí tem 23 anos de empresas, né? 12 mil clientes atendidos. Aí eu comecei a bater de porta em porta e pedir oportunidade, e aprendendo, e aprendendo, e aprendendo, e aprendendo. E nessa aí nós fomos, nesses últimos 23 anos, 4 vezes o maior correspondente do país pela Caixa em crédito imobiliário. Do país. Do país, na frente de Exatamente. Rio e São Paulo, ficava todo mundo lá assim, quem que é esse Glaucio aí da Ideal? Entendeu? E fomos e continuamos sendo um dos mais importantes aí do país em volume de negócios e continuamos trabalhando, mas agora me veio essa vontade de mudar o status quo. Falei, gente, Total. eu quero que os clientes, eu sempre prezei isso, sabe? Eu quero que o cliente pague, mas fique satisfeito. Sabe? Porque o cliente pagar sem ficar satisfeito, eu acho que tira um pouco do mérito da gente não empreender, né? Uma pessoa pagar uma coisa que ela não gostou. E hoje em dia tá desse jeito essa questão aí da sugestão do Cresce, né? De 6%. E vamos tentar mudar isso, né? Vamos tentar criar uma coisa melhor para o consumidor. Não, Eu acho que isso é sustentável, né? Isso é sustentável, né? é sustentável e vai até além de uma solução empresarial, né? Até um movimento que vocês É um estão criando. movimento, Porque exatamente. esse movimento, da forma que ele é positivo, ele pode influenciar outras empresas, outros Exatamente. corretores a aderirem a esse movimento. Isso que é justo para Exatamente. o cliente. Eu acho que assim, gente, tem que ser bom para todo mundo, né? Tem que ser bom para todo mundo. Hoje em dia todo mundo tem, os corretores todos têm internet, tem acesso a informações aí, várias de inovações, de tudo. Então, quer dizer, ele pode atuar como autônomo mesmo e beneficiando o comprador e o vendedor nessa operação. E eu acho que vai dar tudo certo. Eu estou bem esperançoso com tudo isso, espero que me prestigiem, né? Com Se tiver certeza. alguma dúvida, podem me ligar, a gente vai bater um papo, vamos pôr as cartas na mesa, vamos olhar o que, que pode ser feito, o que, que não pode. Se puder, vai ser feito. Se tiver solução, é na ideal. Se não tiver solução, eu sou o primeiro a falar, olha, não faça isso, porque não vale a pena fazer, é o dinheiro da sua vida, né? Eu acho isso fundamental, a Fundamental. pessoa ter esse carinho, sabe? Do que ser essas coisas digitais hoje, né? Hoje você tem empresas, tudo que você quer falar, manda um e-mail, É, manda não sei o quê. Não, aqui a pessoa liga e conversa. tem muita empresa que ao invés de facilitar, Facilita- dificulta, né? e é diferente, sabe, Leandro? Por exemplo, veio um diretor do Santander almoçar comigo aqui um dia, e ele falou assim, Glaucio, eu não consigo entender. Isso já tem alguns anos. Lá no site do banco, o cliente clica lá assim, web casa, e aprova o crédito dele na hora. Só que depois esse cliente some. Por quê? Porque depois esse cliente vai pesquisar e vai ver que não é a melhor taxa para ele. Entendeu? Ele não teve Sim. um atendimento personalizado, de alguém tirar as dúvidas dele. E o cliente, essa fase de compra de imóvel é uma das mais difíceis da vida, porque o pessoal acha que comprar imóvel é fácil. Não é, não. Além do dinheiro, você vê um monte de opções, e aí às vezes a opção não é aquela que você gostou, Sim. né? Você tem dúvida
documental. Você tem dúvida se você está pegando o melhor financiamento, que a taxa é melhor ou não. Exatamente. O cliente não tem braço para olhar isso em todos os bancos, não A tem insegurança, conhecimento, às vezes, a né? insegurança. Né? Então o cliente fica meio no escuro. Então ele tem que ter alguém para ele conversar, para alinhar, para apresentar para ele os quadros comparativos lá do que fica mais barato, as simulações de todos os bancos, para ele decidir o que é melhor para ele. Então, assim, o pessoal quer ir muito nessa parte digital, mas aí eu falei com esse diretor do banco, falei, ô Fabrício, o negócio é o seguinte, ele falou, no consignado isso dá muito certo. Eu falei, mas o consignado são valores menores, né? O crédito imobiliário, operações de compra e venda são valores muito altos. Então não é só o cliente aprovar o crédito dele, isso é mais rápido que a gente faz, né? O restante é que vai demorar um tempo maior, né? O desligamento, a tirada de dúvidas, a verificação se está tudo certo, a boa elaboração no contrato de promessa de compra e venda. Então é um universo muito maior que precisa de gente. Sem gente, o cliente não vai. Essa é a verdade, entendeu? Que legal. Não, e é um tato diferente, é humanizar o atendimento, Humanizar. né? Não é aquele atendimento frio, digital, somente digital. Digital colabora muito. Colabora. Nós somos digital Claro, aqui, porém claro. precisa Mas do tato humano você também. imagina, se um imóvel de 1,5 milhão, você vai querer alguma coisa só digital? Só digital, né? Você não vai, ninguém vai. Exatamente. A pessoa fica insegura. Ela, 7 horas da noite, ela não tá dormindo lá, tá com a dúvida. E eu sou assim, eu trabalho da hora que eu acordo, da hora que eu durmo. É mesmo? É Eu outro não tenho isso diferencial. não. Então, assim, eu não tenho esse negócio não. Se o cliente me mandou, eu tô acordado, eu respondo. Entendeu? Legal. Porque eu falo assim, às vezes o cara vai dormir sem preocupado com isso, né? Vamos ou às vezes responder não lá vai nem agora. dormir, né? Vamos responder isso para ele agora, que aí ele dorme Sim. em paz. Ele dorme em paz. Então, assim, a gente não tem muito esse filtro, não. O ideal vai a todo vapor mesmo e a disponibilidade é gigantesca para atendimento. Muito legal, Glaucio. E você comentou agora há pouco que vocês já foram eleitos, né, o principal correspondente bancário nacional por um banco. 4 anos seguidos, 4 a gente anos teve o seguidos. maior volume em operações de crédito imobiliário no país inteiro. No país. E me conta aqui, como que funciona? A pessoa pode assistir esse podcast aqui em Belo Horizonte, o BH Podcast, mas e se ela estiver em outra cidade de Minas Gerais, em outro estado, ela como que faz Esse é um serviço atendimento? muito legal, porque o que acontece? Não há impeditivo, sabe, de distância para gente. As certidões são públicas, né, que você tira para verificação do imóvel. Então, desculpem, gente, a gente pode verificar isso em qualquer lugar do país, as certidões, elaborar o contrato e a gente fazer o financiamento imobiliário aqui e mandar para a agência mais próxima da casa dela, do Olha trabalho só. dela, e ela assina lá na agência dela lá. A operação é mais rápida, porque a gente é focado nisso. E, além de tudo, às vezes não expõe, às vezes é uma cidade muito pequena, né? As pessoas não querem mandar documento de renda, porque às vezes se sentem expostas, Sim. né? Às vezes a pessoa só tem um banco lá na cidade e não é o banco que tem a melhor taxa. Então, assim, independente da cidade que for, a gente pode atender da mesma forma. As assinaturas de contratos de promessa de compra e venda podem ser feitas digitalmente. Hoje em dia o cliente não vai na imobiliária tomar o cafezinho, não. Né? O seu cliente quer facilidade, então você faz o contrato e manda digitalmente para todas as partes assinarem. Muito legal. Então, e tudo isso com embasamento legal, né? Tudo isso perfeito, não tem nenhum detalhe. Isso é feito aqui e é feito em qualquer parte do país. Né? Muito Certidões são públicas e assim, esse imóvel aqui eu quero saber quem que é o dono, eu vou lá no cartório e peço lá, eu quero o registro, a matrícula desse imóvel. Você vai saber quem que é o dono, a história toda do imóvel, né? Não tem nenhum detalhe. Se você tiver os dados, você pode tirar todas as certidões, verificar, não tem nenhum empecilho nisso. Entendeu? Não, e eu vou reforçar mais um comentário, parece que até insistente, né? Mas eu já passei por isso, de adquirir um imóvel. Eu sei o quanto é burocrático. Não é brincadeira, não. Principalmente se a pessoa não vive... Não é para amador, não. Não, nem um pouco. Não E é olha pra que eu ainda amador, tive não. esse auxílio, né? De outras pessoas envolvidas. Ainda não conhecia ideal, ainda não conhecia o troque 6 por 1, só que foi uma burocracia. Agora que você tá falando, não é fácil. eu tô pensando, se eu conhecesse esse serviço, eu acho que eu tinha economizado alguns dias. Você tinha. O que acontece é que o tempo está cada vez mais caro, né, Leandro? Total. As pessoas não têm como justificar, tipo assim, ô chefe, eu vou sair para fazer isso.
né? O chefe não quer escutar essa conversa. E O chefe fora que quer não é o um serviço dia dele. só, né? E não é um dia só, sabe? Então, assim, lidar com a gente adora todos os bancos, temos uma parceria sensacional, mas as operações são detalhistas, né? Uma vírgula fora do lugar, a coisa trava, né? Cartório de registro de imóveis, uma vírgula que tiver, trava a Trava. operação toda. Prefeitura, uma coisa que for feita errada, para corrigir demora 30 dias, 40 dias. Então, assim, a pessoa, não, primeiro, não dá para mexer com gente amadora. E Sim. eu vejo aí muita gente querendo entrar no nosso ramo de correspondente e tudo, mas que ainda são aprendizes, né? Você tira poucas exceções aí de gente experiente, que conhece o que está fazendo. E o cliente às vezes entra numa dessa e depois o problema é garantido, né? Enfim, Exatamente. enfim, né? Mas Problema. É. a escolha do cliente, né? É. Então, vamos, nós estamos aqui prontos. Não estou falando que todo mundo é ruim, não, longe disso. Tem Sim. gente boa no nosso ramo, não com essa expertise toda, porque 23 anos eu acho que tem eu e mais um aqui só. Eu tive na reunião da superintendência da Caixa esses dias e foi engraçado que a gerente regional, a Denise, falou assim: quem que é há mais de 10 anos correspondente aqui em BH? Ela olhou para todo mundo, acho que só o Glaucio e o Newton. Não é? É. Eu falei, nossa, só a velha guarda, hein? Só a velha Só a guarda. velha guarda que resistiu. O restante não aguentou o tranco, não, entendeu? Não, Então, e é assim, uma experiência que faz a diferença. faz, Faz faz, toda a diferença. faz. Ou seja, para você que está assistindo esse episódio do BH Podcast, eu vou deixar a dica aqui, né? No mínimo, se você está naquele processo ali de compra e venda, ou se você é um corretor, no mínimo, faz uma ligação para o Glaucio, bate um papo para Isso, entender melhor, né? Como que é esse exatamente. processo. E Glaucio, qual que é o telefone novamente? O meu direto, 31 99989 3747, ou então da empresa 3293 7531. O site é o www.idealconsultoriabh.com.br e o Instagram, @idealconsultoriabh, @idealconsultoriabh. Ideal Exatamente. Consultoria BH. BH, E olha exatamente. só, a gente comentou aqui no início que o papo de hoje seria sobre benefícios, né? Ou seja, já está indo além do que eu imaginava de benefício, Uhum, porque no momento que a pessoa está passando por esse momento de compra e venda, ela precisa de um auxílio. preciso. Mas também tem aquele outro lado do mercado, Uhum, né? Aqui a gente já entregou vários benefícios. uhum. Mas como que o mercado está reagindo em relação a esse movimento, troque 6 por um? Leandro, tem apanhado, viu? É O meu mesmo? tem apanhado. A Ué, verdade mas tem é gente que essa. não quer mudar aquilo Mas, que dá lucro para enfim, muita gente, né? O o que que eu sistema. vou fazer, né? É uma coisa, eu tenho muito isso, sabe? Eu acho que o lucro é o resultado do trabalho bem feito. É uma consequência mesmo, sabe? A gente não pode querer montar nada que a gente só pensa em lucro. Se você quiser uma coisa que você só pensa em lucro, você pode ter certeza que é bem provável que vá dar errado. Então, assim, eu sempre pensei um pouco diferente. Eu trato meu cliente assim, eu brinco, né? Se chega um cliente lá, eu coloco ele na mesa. Se chega um diretor do banco, é na mesma mesa, o mesmo café. E a gente trata as pessoas como iguais, sabe? Eu acho isso importante. E tem que ter aquela sensibilidade, né? Para cuidar dos clientes. Sempre, né? Porque a pessoa é normal, a pessoa fica ansiosa, é normal a pessoa ficar preocupada. E a função da gente é exatamente deixar ela o mínimo possível preocupada e ansiosa. E a resistência é grande, porque os donos de imobiliária, alguns corretores, né? Ninguém quer mudar esse status quo, né? Mas a gente quer trazer uma coisa inovadora e benéfica. Então, assim, vou apanhar o tempo que tiver que apanhar e vou em frente, como sempre foi na minha vida profissional, e a gente quer trazer isso e vamos levar e vida que segue. Entendeu? Até o último suspiro a gente vai brigar. Com certeza, com certeza. E o melhor, né? Brigar e gerar benefício para quem merece. Exatamente, porque o nosso foco é o cliente, não é o restante da concorrência, não. Né? A gente quer benefício mesmo. E eu tenho certeza que os clientes assim vão ficar satisfeitos, vão ficar felizes e vão fazer outros projetos com esses recursos que eles vão economizar, que fazem toda a diferença na vida deles. Faz toda a diferença Né? e gera satisfação, E gera né? Eu satisfação. tô pensando, É se não isso aí. tivesse pagado 6%.
Não, Quanto seria a diferença? é doloroso, cara, é doloroso, não é fácil não, e eu escutei isso tantas, milhares de vezes, que eu falei, gente, um dia isso vai mudar, mas aí, quando viram, quiseram mudar, não, vamos deixar do mesmo jeito, e vamos é ganhar esse dinheiro, e eu fiquei meio aborrecido com isso, falei, não, tem que mudar, o cliente tem que ter algum benefício. Senão, as empresas não se justificam, né? Se não é para gerar benefício para o seu cliente, qual que é o objetivo seu da empresa? Só ganhar dinheiro? Não pode ser só isso, né? Com certeza. É mesmo? E Glaucio, para a gente ir caminhando para a conclusão, nem parece que já se passaram aí 40 minutos dessa Nossa, conversa, já. né? Passa rápido. Quando o assunto é bom, passa rápido. Me fala um caso que você já viveu, que você falou assim, nó, esse cliente eu consegui entregar, gerar uma transformação real, né? Que é uma história de vida mesmo, de alguém que vocês colaboraram como cliente nesses 23 anos. Nossa, mas nós temos muito caso, né? Recentemente eu atendi o cliente Fábio. Depois a gente pode até fazer um podcast com ele também. E ele estava indo para os Estados Unidos e falou assim, Glaucio, não vou gastar esse dinheiro. Não vou gastar esse dinheiro. Como é que eu faço esses 6%? Falei, olha, põe no grupo do condomínio, põe placa na janela, e a hora que você arrumar o cliente, né? Porque essa intermediação a gente fala, a hora que você tiver o cliente pronto e acertado o preço, você me fala que o resto a gente resolve tudo para você. E deu tudo certo para ele. E assim a gente tem dezenas e dezenas e dezenas de casos. E o Fábio, o que acontece? Foi um apartamento ali no Santo Antônio, 1.800.000 apartamento, tá? E o Fábio pagou 1% e fizemos tudo até o dinheiro dele ser liberado, e ele viajou numa rapidez e ele ficou numa alegria. Minha esposa foi atendê-los no dia da assinatura do contrato, o casal numa alegria, numa satisfação, sabe? Uma coisa assim que enobrece o trabalho da gente, Sim, sabe? Enobrece e dá mais gás para a gente tentar fazer isso mais vezes, porque ainda mais para eles que estavam indo para fora do sim, país, isso fez muita diferença para eles, né? Eles me falaram que só a mudança deles para lá, de que eles foram ver a questão de imóveis para fazer esse transporte, custava 15 mil reais, uma coisa assim. E para eles venderem aqui não ia valer praticamente nada os móveis. Então eles resolveram levar os móveis daqui para os Estados Unidos. E essa economia ajudou muito eles nisso tudo, sabe, Leandro? Ajudou e ajudou assim de verdade. Eu fiquei muito satisfeito. E o Fábio já era um cliente antigo, já tinha feito outras operações, já tinha indicado outros clientes. E agora a gente fez a dele para ele viver essa nova fase lá nos Estados Unidos e que deu muita satisfação para gente. que Muito legal. ótimo. É mais uma colaboração para mais Não um é? cliente satisfeito. Ele falou, Glaucio, eu olhei os preços dos móveis nos Estados Unidos e ia ficar uma fortuna. Eu já tinha os móveis aqui, mas 15 mil para levar também estava duro. Se eu vendesse aqui, não dava. Aí eu, com essa economia que eu fiz, eu mandei os móveis todos para lá e ficou todo mundo feliz. Olha só, ou Entendeu? seja, não é nem um dinheiro que a pessoa, às vezes ela não contaria, mas a Uhum. partir daquele momento sobra. Sobra. Literalmente sobra. Exatamente. E conta para pagar não falta, né, Léo? Conta pra pagar não falta, porque aí a pessoa vai direcionar ele pra Não algum lugar. falta, de jeito nenhum. Não falta. Muito legal, viu, Glaucio? O espaço está aberto, pode compartilhar algo também, deixar uma mensagem principalmente para esse cliente, né, É. que ainda não conhece, Uhum. às vezes ainda como mineiro, e pensa assim, não, mas será que funciona? Ainda tem aquela dúvida? Ué, gente, eu Deixa uma assim, mensagem. eu tô hiper aberto a conversar, se quiserem passar no escritório, tomar um café, bater um papo. Eu não sou daqueles empreendedores que querem forçar situações com cliente nenhum. Eu sou hiper aberto e a gente quer mesmo, de coração, essa mensagem que a gente quer é o benefício mesmo dos clientes, né? E realmente acompanhar a evolução dos tempos, né? Eu acho que cada vez mais a gente está sendo desafiado por questões econômicas, né? De saúde, dessa Covid, de tudo, e a gente tem que pensar no futuro e pensar realmente em ter uma reserva de caixa para fazer as coisas que às vezes a gente é obrigado a fazer, né? E, tipo essa mudança que não tem jeito da gente fugir e economizar nas coisas que a gente realmente pode economizar, né? Então eu faço assim na minha vida há muitos anos e eu acho que os clientes
devem ter uma visão, no mínimo, parecida com isso, né? Então, o benefício é grande, a gente está aqui, o know-how a gente tem, a experiência a gente tem. Se quiserem conversar com N gerentes de bancos, diretores de bancos sobre a gente, a gente dá grandes referências, todos, somos muito queridos por todos. E numa conversa que a gente bateu, o cliente vai sentir a segurança que a gente sabe o que a gente está falando. Falando e fazendo, tá? Não tem nenhum Não, problema não é com só isso. teoria, Não é só né? teoria, Não é só não. vender a ideia. Eu lembro que um dos donos da Casa Mineira um dia me falou assim, que foi até vendida, né, para quinto andar. Falou, Glaucio, muita gente procura a gente para fazer esse trabalho que você faz aqui. Batem na nossa porta todo dia. Mas só da gente conversar, a gente sabe que não dá conta. e Olha assim, só. e assim a gente trabalhou 15 anos junto, fizemos milhares de operações e eles venderam agora, aposentaram, né, para quinto andar e tal. E estão felizes lá, espero que estejam. Mas foi uma parceria muito boa para a gente durante muitos e muitos anos. Ok? Que legal, viu, Glaucio? E para quem tá na dúvida ainda, né, o escritório de vocês aqui em Belo No Horizonte, Belo Horizonte, no bairro de Lourdes, bairro na de São Lourdes. Paulo, 1665, conjunto 402. Liguem, marque o horário, que às vezes a gente está atendendo alguém. Sim. Liguem, marque, a gente recebe vocês com o maior carinho lá, a hora que vocês quiserem, tá bom? Excelente, Glaucio. E pra gente fechar, eu quero que você comenta aqui, pra quem tá em casa, e pra gente gerar um conteúdo, né? Porque todo esse material, você que tá assistindo esse podcast ou ouvindo nas plataformas de áudio, você encontra esses cortes dos melhores momentos lá no BH Podcast no Instagram, Legal. @BH Podcast, e também publicado junto aqui com a Ideal Consultoria, que em breve vai aparecer vários conteúdos lá. Nossa, vai ser um prazer receber todos vocês, gente, e atendê-los aí da melhor forma possível, tá bom? Excelente, Glaucio. E para a gente fechar as 3 dúvidas mais frequentes dos seus clientes, Tá. que o pessoal mais te pergunta. Primeira delas, onde que tá mais barato o financiamento? Eu também, se fosse eu também faria Essa é essa a dúvida. primeira pergunta. Engraçado. Onde tá mais Ô, barato o Glaucio, engraçado que financiamento? quando eu conheci o Glaucio, eu até falei pra ele, ô Glaucio, eu comprei um apartamento, eu já fui É. perguntar da taxa. Eu falei, Todo eu paguei mundo. essa taxa. Ele Todo falou, sua mundo. taxa tá boa. Não, e isso é importantíssimo, Leandro, porque assim, só para você ter uma ideia, a cada 1% percentual de taxa menor num contrato de financiamento, você tem 10% de economia. Como é que é? Peraí, essa conta, a Por cada exemplo, a 1%, taxa a cada 1%, se você pega uma taxa que hoje a maioria dos bancos privados praticam 10,5%, e você pega uma taxa em outro banco de 9,5%, isso dá 10% de economia no total que você vai pagar durante o financiamento. que diferença, É hein? muita coisa. Então, assim, tem que consultar mesmo, tem que olhar, tem que verificar o que fica mais barato, porque isso vai fazer diferença lá na frente. Sabe? Vai fazer. Aí você tem, se a pessoa é mais velha, às vezes a taxa é menor no outro banco, mas o seguro do outro é melhor. Sim. Entendeu? Então tem que ter alguém para fazer essa análise, né, do que fica melhor para o cliente. Se o cliente está em renda informal, pode ser feito financiamento? Pode, mas não pode ser nesse banco e nesse, mas pode nesse. Então, assim, tem que ter alguém estruturado para orientar e dar suporte para o cliente. Essa é a primeira pergunta que eu estou me lembrando aqui. Onde que fica mais barato? A segunda, Klaus, quanto tempo a gente assina o contrato de financiamento? Porque assinando a pessoa pega a chave dela, né? Então, assim, quando quer pegar a chave, quer assinar o mais rápido possível. A segunda, a gente fala, olha, normalmente até 30 dias a gente assina um contrato, estando tudo certo da parte do vendedor e do imóvel, né? Às vezes pode demorar uns dias a mais, uns dias a menos, mas a média é em torno de 30 dias, tá? Se você tiver com um correspondente bom, que saiba fazer a operação e tudo mais, e tudo isso até entregar registrado lá para o vendedor. A terceira pergunta, você tem contato lá nos cartórios de modo para antecipar isso? Temos, a gente tem os contatos, a gente não pode pedir para todo mundo, porque se pedir para todo mundo, vira uma coisa que não é uma exceção, é a Vira uma regra. rotina, Vira uma regra. rotina e aí a gente fica mal perante os cartórios, né? Mas a gente tem cartórios que, tipo assim, se o cliente passou uns dias do prazo lá dos 30 que a gente falou, por causa de alguma questão documental,
e precisa antecipar lá, a gente reporta e a gente geralmente, em 98% dos casos, é atendido, né? A gente explicando direitinho a situação. Então, existe toda uma estrutura de relacionamento construída ao longo de décadas aí para atender bem o cliente e o cliente ficar tranquilo. Né? E faz diferença com os bancos também, esse relacionamento, né? Fulano, prioriza isso para mim, isso é urgente, isso, não, isso é mais tranquilo, isso não é. Então, assim, são várias coisas que o cliente tem que ter um suporte, não tem jeito. Muito legal. Essa expertise do mercado, esse Uhum. know-how mesmo de saber o caminho, Uhum. né? Ao invés da pessoa tentar descobrir o caminho sozinha, ela vai contar com alguém guiando Tem com alguém esse caminho. guiando ela, é isso aí. Entendeu? Muito bom, Glaucio. Prazer te receber aqui no BH Podcast. Eu tenho certeza que são várias dúvidas. Aqui a gente finalizou com 3. Esse é o primeiro, né, Leandro? Por isso, eu faremos vou outros. Convite, pra gente trazer mais dicas aqui para você. Vamos, eu tenho sim. certeza que vai ter muito conteúdo bom. Vamos sim, vai ser um prazer. Obrigado pela participação. Eu que te agradeço. Um abração para todos vocês aí, gente. Um abraço. E até mais. Isso aí. Tchau. Um abraço e até o próximo BH Podcast, o podcast de Belo Horizonte, com muito conteúdo de qualidade. Valeu, Glaucio. Valeu, Leandro. Abraço. Tchau, tchau.